Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas 2018. E como sempre, nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Então acompanha comigo a leitura da próxima questão. A questão diz: com relação a redes de computadores, internet e respectivas ferramentas e tecnologias, julgue o item a seguir. As entidades denominadas certificadoras são entidades reconhecidas pela ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas, e autorizadas a emitir certificados digitais para usuários ou instituições que desejam utilizá-los. Certo ou errado? Bem, para entender essa questão, nós precisamos primeiro entender um pouquinho sobre a ICP Brasil citada aqui na questão e os certificados digitais. O Brasil é um país que montou uma infraestrutura própria e oficial para certificação digital. Nós temos aqui no Brasil uma infraestrutura chamada ICP Brasil, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. O que é essa infraestrutura? É o processo de certificação digital oficial brasileiro. Se um usuário como eu, por exemplo, se eu quero um certificado digital no padrão ICP Brasil, eu posso conseguir esse certificado digital. E qual é a vantagem de conseguir um certificado digital no padrão ICP Brasil, que é o padrão oficial de certificação digital brasileiro? Que eu posso, a partir daí, por exemplo, assinar digitalmente documentos eletrônicos, mensagens ou transações eletrônicas, e isso pode me dar garantias de autenticidade e integridade a esses documentos eletrônicos. Além disso, eu posso usar certificados digitais do padrão ICP Brasil, que me permitem também criptografar documentos, mensagens ou transações, e isso pode garantir a confidencialidade, o sigilo dessas informações. Portanto, nesse momento é importante saber que o Brasil, sim, tem um processo de certificação digital oficial que dá validade jurídica às transações eletrônicas, e esse processo nós chamamos de ICP Brasil, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. Pois bem, esse processo é uma cadeia hierárquica de confiança liderada pelo ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, conhecido como ITI, funciona como a AC Raiz, a autoridade certificadora raiz do processo ICP Brasil. E o ITI, dentro desse âmbito, do processo de ICP Brasil, ele credencia autoridades certificadoras, as chamadas ACs, a fornecerem certificados digitais para os seus clientes e usuários. Mas como o usuário faz isso na prática? Bem, o usuário vai até uma AR, uma autoridade de registro. Essa AR, essa autoridade de registro, recebe o usuário, inclusive presencialmente, onde o usuário entrega ali sua documentação e esta autoridade de registro, essa AR, verifica a documentação do usuário e confere se o usuário presencialmente é realmente quem diz ser. E aí, então, essa autoridade de registro, essa AR, que é vinculada a uma AC, a uma autoridade certificadora, encaminha essa documentação para a autoridade certificadora, que gera certificados digitais para aquele usuário. Sempre lembrando que essas ACs, essas autoridades certificadoras, se elas fazem parte do processo ICP Brasil, é porque elas foram credenciadas a fornecerem certificados digitais através do ITI. O ITI, que é a AC Raiz, credencia autoridades certificadoras e aí então essas autoridades certificadoras podem gerar certificados digitais para seus usuários e para seus clientes através de suas ARs, de suas autoridades de registro. Bem, agora que a gente entende um pouquinho melhor como funciona o processo de certificação digital oficial brasileiro, chamado ICP Brasil, vamos também compreender aqui que existe um outro tipo de autoridade certificadora no âmbito do processo ICP Brasil, chamada ACT, que é a Autoridade Certificadora do Tempo. Essa é um tipo de autoridade certificadora responsável por emitir carimbos do tempo em documentos eletrônicos, garantindo que aquele documento foi criado naquele dia, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, de acordo com a hora oficial emitida pelo Observatório Nacional. Então, além das ACs tradicionais, as autoridades certificadoras, também temos no âmbito do ICP Brasil as ACTs, as autoridades certificadoras do tempo, repetindo, essas são responsáveis por emitir carimbos do tempo em documentos eletrônicos. Mas essas ACTs, elas também são credenciadas pelo ITI, que é a autoridade certificadora raiz. A autoridade certificadora raiz, que é o ITI, credencia não só ACs, como também ACTs, ok? Perfeito, agora podemos voltar na questão.
Dizia assim: as entidades denominadas certificadoras, que são as ACs, autoridades certificadoras, são entidades reconhecidas pela ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas. Perfeito. Uma autoridade certificadora, uma entidade certificadora, ela é reconhecida pelo ICP Brasil, através do ITI, que credencia autoridades certificadoras. E autorizadas a emitir certificados digitais para usuários ou instituições que desejam utilizá-los. Perfeito, certíssimo, porque uma entidade certificadora, uma autoridade certificadora, ela de fato é reconhecida pelo ICP Brasil, pelo processo ICP Brasil, através da autoridade certificadora raiz, que é o ITI, e então ela passa a ser autorizada a emitir certificados digitais para os seus usuários no âmbito da infraestrutura de chaves públicas do Brasil, que é o chamado ICP Brasil. Portanto, certíssima questão e interessante porque nos mostra um debate sobre o significado de ICP Brasil, que é o processo de certificação digital oficial brasileiro. Com certificados digitais ICP Brasil, eu posso tanto assinar digitalmente documentos, como também existem tipos de certificados do padrão ICP Brasil que me permitem também criptografar documentos, mensagens ou transações. Certíssima a questão. Ok, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!